Olá, pessoal. Estamos começando mais um Consulta Crohn. Eu sou o Dr. Hugo Schürmann, médico oncologista. Estamos com a doutora Bruna Porto, médica reumatologista, e com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Boa tarde. Boa tarde. Então, Boa tarde. O assunto... Primeira pergunta é, por que reumatologia? E o que é reumatologia, se puder fazer de forma sintética? Certo. A reumatologia é uma especialidade que cuida de um grupo de mais de 100 doenças diferentes, que abrangem doenças que afetam tanto as articulações quanto a parte muscular e a parte óssea. Então, diferente do que as pessoas normalmente acreditam, reumatismo não é uma doença só. É um grupo de mais de 100 doenças que podem afetar desde crianças até adultos jovens e pessoas mais idosas, né? E da onde surgiu essa minha paixão pela reumatologia, né? Na verdade, Freud explica, né? A minha avó, ela tem dores crônicas, ela tem artrose, tem uma série de complicações. E eu fui criada junto com a minha avó, né? Minha mãe e minha avó, enfim. E sempre, assim, vi ela com muitas dores, né? Então, sempre tive isso dentro de mim, de querer aliviar as dores. Quando eu fui para a faculdade, me chamava a atenção que cada uma das especialidades olhava para um lugar só, né? O pneumologista cuidava mais da parte do pulmão, o cardiologista do coração. E eu queria tudo que eu passava eu achava ótimo. Eu gostava de cardio, eu gostava de pneumo. E a reumatologia é uma especialidade que, na verdade, cuida de um todo, assim, né? O paciente reumatológico, ele tem doenças crônicas que podem afetar também não só músculo, articulação e ossos, mas também outras partes do corpo, né? Por exemplo, o lúpus pode afetar o coração, né? O pulmão, o fígado. Então, a reumatologia exige que nós, né, médicos reumatologistas, gostemos de um pouquinho de tudo, né? E eu sempre gostei um pouquinho de cada coisa. Então, acho que foi as duas coisas que me chamaram a atenção. E por conta, eu acho, né, muito dessa vivência com a minha avó, da questão da dor crônica, foi o que me estimulou a fazer uma pós depois em dor, que é uma das partes que eu mais gosto de atuar dentro da reumatologia. Por que fisioterapia? Bom, eu inicialmente fiz o vestibular para odonto, porque já é uma questão familiar que todas as pessoas da minha família escolheram a odonto, porque meu avô era dentista, então tinha um certo afeto pelo odonto. E eu passei só na segunda opção, que era a fisioterapia. Me matriculei e comecei a fazer anatomia. Foi uma das primeiras cadeiras que eu fiz. E fiquei completamente apaixonada pela anatomia e decidi não mudar. E a partir daí, eu percebi que eu realmente estava na minha escolha certa. Era destino. Era destino. Então eu digo que a físio me escolheu, eu não escolhi ela diretamente. E depois disso comecei a ficar mais e mais interessada pelo sistema musculoesquelético, principalmente. E desde então eu percebo que a escolha foi a certa. Então vamos lá. Tratar a dor. O que é uma dor crônica? O que define uma dor crônica? Então, a dor crônica, ela é diferente da dor aguda, não só de aspectos de etiologia, mas também de fisiopatologia, no sentido de que a dor crônica é qualquer dor, por definição, que fique mais... Tem literaturas que falam 3 meses, tem literaturas que falam 6 semanas, enfim. Então, uma dor que fique mais, né, de 6 semanas é considerada uma dor crônica, né? E essa dor crônica, ela tem uma característica que ela é uma dor que não passa facilmente, né? Todo o corpo, ele é adaptado, né, para lidar com essa dor. A Bárbara tem a analogia do carro que eu acho muito interessante. Acho que tu podia explicar um pouquinho para nós, que eu acho muito interessante sobre isso. Tá. Complementando um pouquinho ainda essa resposta da Bruna, né? Primeiro a gente pensa no tempo, né? Porque a dor aguda, ela tem uma duração ali no mínimo de 3 meses, porque é o tempo que o nosso corpo já vai se recuperar normalmente, se regenerar, né? Em condições normais. Toda dor que persiste por mais de 3 meses, então ela já é considerada crônica. E essa cronificação, ela depende de alguns fatores, né? A dor, ela é multifatorial. E do carro, quando tu fala, é sobre os sistemas, né? Pois é, porque o carro, ele precisa de várias condições para ficar, né? Para ir para a rua. Ele precisa de um sistema de amortecimento, ele precisa de uma direção, ele precisa do estofado, ele precisa de um bom motor. E é como o nosso corpo precisa, em condições normais,
para que isso aconteça, né, de uma forma geral. E a dor crônica também, diferente do que a maioria das pessoas pensam, a pessoa não precisa experimentar a dor todos os dias para ela ser crônica. Ela tem 3 tipos de dor, né? Em relação a isso, tem a dor contínua, que é onde a pessoa experimenta a dor todos os dias. Tem a dor recorrente, que é aquela dor que a pessoa reconhece aquela dor como algo que a acomete várias vezes, mas não todos os dias. E tem a dor que ela é contínua com flare-up, que ela tem dor todos os dias e em alguns momentos ela tem uma piora do quadro, que algumas pessoas chamam de agudização, né? Então, dentro dessa dor crônica, é um mundo de dor crônica que a gente pode ter várias subcategorias, inclusive, para poder diferenciar e entender de onde está surgindo essa dor. E é interessante que mesmo que a gente tenha várias etiologias, várias doenças, né, diferentes, várias delas podem causar dor crônica. Então, eu posso ter um paciente que tem uma lesão, uma tendinite e gerar dor crônica. A tendinite é um processo agudo de inflamação do tendão. Mas se ele não for bem tratado por mais de 3 meses, o paciente já está, né, com aquela dor contínua, ele já é caracterizado como dor crônica. Assim como a gente pode ter um paciente, por exemplo, com artrite reumatoide, com lúpus. Se o paciente que está me ouvindo agora tem dor por mais de 3 meses, né, desse estilo, como a Bárbara falou, não só contínua, mas em episódios, a gente já caracteriza como dor crônica. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? Ele se adapta, né? Quando a gente tem um estímulo doloroso, uma dor aguda, né? Tu tem um estímulo do corpo, é um estímulo de alerta, né? Com alguma coisa que está sendo nociva para aquele corpo. Com o passar do tempo, se esse estímulo se prolonga, eu tenho aquele estímulo de dor ali, ele não é resolvido a causa dele, o nosso cérebro começa a se adaptar a essa dor. E começa a gerar mais substâncias de dor no cérebro e menos substâncias de prazer e felicidade. Que aí vem uma coisa muito interessante na dor crônica, né? O centro de processamento da dor crônica, que é o sistema frontotemporal, ele é o mesmo local do cérebro onde a gente processa sentimentos. Por isso que a gente diz que dor e sentimento está muito interligado, né? Então, assim, quando o paciente tem mais dor, cronicamente, ele acaba liberando, são as mesmas substâncias, no mesmo local do cérebro, as mesmas substâncias relacionadas à ansiedade, à depressão. E por isso que muitas vezes, né, o paciente que tem dor crônica, ele tá mais sujeito a ter ansiedade e depressão concomitante, assim como quem tem mais ansiedade e depressão também, né, é uma porta de entrada para ter mais dores, né? Então é difícil às vezes separar o que vem primeiro nisso, né? Mas por conta desse local do cérebro, desses neurotransmissores que são envolvidos nisso, é que a gente tem essa relação. Então, quando a gente fala assim que a dor crônica é muito mais assim do que um alerta, é porque todo o cérebro do paciente, o corpo dele, ele gera uma adaptação, né, para lidar com aquela dor, que acaba fazendo, na verdade, com que aquela dor se perpetue mais, né? Então, ele libera essas substâncias de dor, diminui substâncias de prazer e felicidade. Então, o paciente pode ter ansiedade, depressão. Se eu tenho mais dor, eu não durmo direito. Se eu não durmo mais direito, eu fico mais ansioso, depressivo e aí eu tenho mais dor. É um ciclo vicioso, né? E aí, por isso que é tão importante, né, essa nossa conversa aqui multidisciplinar, porque, na verdade, não envolve uma especialidade só. A gente tem que abordar todos esses aspectos para tratar esse paciente bem, né? É talvez uma das coisas mais complicadas de se tratar, né? Porque dor, querendo ou não, é uma coisa muito individual, né? A tua dor de dente pode ser, do ponto de vista do dentista, a lesão pode ser tão grave quanto a minha, mas a minha dói muito mais. E isso acontece por conta de onde processa a dor no nosso cérebro. Sabe que a região envolvida nesse processo de dor, né? A gente tem a amígdala, a parte do tálamo, são locais onde o paciente acessa as experiências deles prévia. Então, o que acontece, né? Quando o paciente tem dor, o cérebro dele interpreta aquela dor que ele está tendo relacionadas experiências mais desagradáveis que ele teve na vida. E por isso que a gente diz que pacientes, por exemplo, que têm dor crônica, grande parte deles tem um fator de risco, podem ter associado uma história prévia de abuso, que não precisa ser físico, pode ser um abuso psicológico, por exemplo, né? Porque
a lembrança da dor para eles é uma coisa muito forte, porque ele pega toda essa carga dele emocional negativa e ele acessa isso de certa forma. O cérebro, ele pega essa lembrança e usa isso para interpretar a dor. Então, na verdade, por isso que eu digo para os pacientes, cada dor é única, né? E cada paciente é único. Às vezes os pacientes me falam assim, eu queria tanto que meu marido entendesse a minha dor. E eu digo assim, desiste, isso é impossível. Porque a tua dor, ela leva em consideração toda a tua vivência. E cada vivência é única. Por isso que existe essa diferenciação, né? De algumas pessoas perceberem uma dor de dente como sendo uma coisa suportável e outras pessoas sentirem uma dor muito forte, né? E eu diria até que não só esses episódios passados, como o contexto de vida atual da pessoa, né? Que ela vive nesse momento. Eu gosto muito de dar o exemplo de 2 pessoas. Desculpa. Uma pessoa chegou em casa, se estressou com o marido, com o filho, a vida dela não tá legal em relação ao trabalho, ela tá insatisfeita com a vida como um todo, chega em casa e pega o dedinho na porta, o dedinho do pé, né? Essa pessoa sentiu uma dor muito forte. Ao mesmo tempo, uma outra pessoa chegou em casa e descobriu que ganhou na loteria. E ela bateu o dedinho na porta. A forma com que tu percebe a dor, ela é individualizada, ela é subjetiva e deve ser respeitada, porque ela não é menor ou maior do que uma ou outra. Ela só é diferente. A forma com que cada pessoa percebe a sua dor. Eu vou te dizer que na minha formação, quando eu fazia residência, não existia morfina no Brasil. Porque, não me lembro por que cargas d'água, mas não existia. A droga que se usava era a dolantina, que é um primo da morfina, mais pobre, que se usa normalmente em cirurgia, né, porque tem um efeito mais rápido e depois cai. E assim, aqueles pacientes que tinham lesões graves para ter dor, lesões ósseas, que davam muita dor, eles eram literalmente maltratados, no sentido literal da palavra maltratados, eles eram subtratados, porque havia uma... Primeiro que a gente não consegue medir a dor do sujeito, né? Então, não, ele está se fazendo para ganhar dolantina, para ficar de boa, vai ficar viciado, mas ele está morrendo. Então tinha essa coisa de não tratar, tanto que hoje tem especialidade que trata a dor, né? Porque como é uma coisa que eu não consigo medir, a régua vai ter que ser individual, como vocês 2 meses colocaram aqui, né? Eu nunca tinha me dado conta disso, que a régua é individual, tem uma pessoa que está com o osso quase quebrado e está, sabe, de 0 a 10, 7, o outro está com uma lesão inicial 14 de 0 a 10, né? Uhum. E aí, como a gente vê, assim... E aí, o quanto isso pode ou não gerar abuso de remédio e o quanto isso pode ou não gerar abuso... Como é que eu vou colocar isso? Abuso por parte da equipe que atende, sabe? De dizer, não, esse cara não vai ganhar porque ele está tomando muito. De subjugar. Se ele está reclamando é porque deve estar doendo. Uhum. Se ele está se viciando, bom, então vamos definir o que é mais grave aqui. Né? Vamos definir qual é eu lembro uma experiência que eu tive com uma moça de 19 anos, 19, 21 anos, ela não era muito jovem, tinha um nenê pequeno como o teu, talvez um pouquinho maior, que tinha uma lesão na pelve, que estava destruindo o osso da pelve. E ela tinha dor. E o marido ficava me ligando para casa, doutor, ela está com dor. Eu disse, tá, mas então chama a enfermeira. Não, eles já vieram aqui, mas ela está com dor. Daí eu ligava para o hospital, tinham feito Novalgina. E aí me caiu um artigo que mostrou que se a pessoa tem o remédio na mão para se administrar, e aí já havia morfina, cai o uso do remédio. Tinha um artigo americano mostrando, e aí eu fui para o hospital de madrugada, chamei a enfermeira, pedi uma bandeja, e nós preparamos 12 ampolas de morfina em seringas. E eu disse, tá, agora nós vamos lá no quarto, e eu disse para a menina, disse, olha, eu vou deixar aqui do lado da tua cama, quando tu precisar tu aplica, quando chegar na metade tu chama a enfermeira para a gente preparar mais 6. Ela estava fazendo morfina a cada 1h30. A partir do dia seguinte ela passou a fazer de 12 em 12 horas. Porque o simples fato de estar ali, não, se eu tiver dor eu mesmo me aplico. Tranquiliza. Aquele componente foi afastado, sabe? Isso para mim foi uma lição, assim, de como porque a gente se angustia, porque eu não consigo enxergar a dor, eu não consigo medir, eu não consigo fazer um raio-x da dor.
Tá, daí eu dou um analgésico, eu tenho lá a escada da dor, né? Tal o remédio, aí esse com aquele, daí tu passa pro outro, tu passa pro outro. Sabe? E quanto que a gente às vezes não, sabe? Tem que melhorar porque comigo melhora. Como é que não vai melhorar contigo? Exato, mas isso que tu falou, na época não tinha morfina, e na formação, na verdade, até hoje, né? A nossa formação, assim, eu dou aula na faculdade de medicina, sou professora da Reumato, e quando eu falo sobre dor crônica, eu faço muita questão de falar sobre isso. Às vezes tem residentes, às vezes tem doutorandos que nunca ouviram falar nisso que a gente está falando, que é a neurologia, a neurobiologia da dor. Que eu acho que é importante que a partir do momento que a gente entende como funciona a dor no cérebro, né, e como é esse processamento de dor, a gente começa a abrir um mundo realmente, né, como tu falou, da gente perceber essa individualidade do dor e a gente conseguir ser um pouquinho fatores mais, raciais, né? Tem certas populações que sentem dor de uma forma muito mais intensa que outras, o mesmo estímulo. Exato. Sabe, bota, sei lá, espeta um graveto na mão, uns vão berrar horrores e outro lá, índio americano, não sentiu nada. É isso, né? Mesmo que eu ia falar, porque isso depende da cultura também. Para algumas pessoas, a dor é um fator de crescimento, digamos assim, pessoal, né? Os índios mesmo têm várias formas, né, de perceber a dor como algo grandioso, algo espiritual, que eles precisam passar para encontrar, né, uma outra forma de como é que é? Ressignificar a vida e tudo mais. Então, depende de vários fatores. A dor, ela é multifatorial, né? E isso é bem interessante, né? Essa questão cultural, porque assim como a gente tem pacientes que, de alguma forma, a gente tem alguns estudos que mostraram que pacientes que têm uma fé, uma crença, né? Seja ela de que tipo for, eles conseguem ser mais resilientes, eles conseguem enfrentar melhor essa dor, porque eles têm toda essa questão, né, de acreditar que isso tem um propósito, né, e que, né, não se tem um peso, não se tem um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns pacientes que, infelizmente, foram criados dentro de um ambiente onde a única forma deles serem vistos é através da dor. E aí, a dor começa a ser, às vezes, até uma forma de se comunicar e de dizer, olha, eu preciso de ajuda, né? Então, eu olho também para esses pacientes com uma compaixão, porque não é uma coisa assim, ela faz, ela amplifica, porque... Não, sabe? A pessoa realmente, quando ela tem um contexto social desfavorável, quando ela tem esse sofrimento emocional, por conta disso que a gente falou, por ser o mesmo local no cérebro que processa a dor, né? E por ser todos esses neurotransmissores envolvidos, ela vai ter mais dor do que alguém que não está passando por aquela situação. Então, de fato, ela tem mais dor por conta daquilo, e é uma forma, sim, de ser olhada, mas não quer dizer que ela não esteja sentindo essa dor. Eu acho que esse é o ponto principal. Ela tem dor, né? Exato. Talvez ela possa estar exagerando, né, na nossa visão, de quem porque tá fora, não é para tanto, mas para ela é, né? Exato. Então, ou mesmo, quando tu fala em chamar atenção, também tem os fatores, né, que são epigenéticos, que são essas pessoas que convivem com outras pessoas que tendem a se queixar mais de dor. Tu ouvir queixas de dor na infância predispõe a dor no futuro. Ou seja, aquela criança que já nasce nesse ambiente em que as mães, enfim, vós, algumas pessoas da família tendem a falar mais sobre dor. A Bruna. Exato. Não, deve ter gritado horror no parto. Eu tenho um fator de risco muito importante, tu sabe, pra isso. E não é só minha avó, é toda a família. E tu sabe que é muito engraçado, porque a gente não tem muita a noção, assim, disso, do quanto a gente tem de dor. E eu sempre fui uma pessoa que muito... que a minha mãe, todo mundo sempre falava assim, que eu era vil pra dor, que eu era fraca, né? Aí eu tive os meus 2 partos normal, sem analgesia. Daí eu falei assim, olha, talvez eu não seja tão fraquinha assim, viu? Mas realmente, essa que vem os quadrigêmeos agora. Não, paramos parto normal, 2. Quadrigêmeos. Precisa continuar provando, né? Arthur, se tu tá me escutando nesse podcast, eu quero te dizer que deu. 2 está suficiente. Tá, e quando é que eu devo procurar um profissional? Tô com uma dor, tá me incomodando alguma coisa, e quando é que eu devo procurar? E aí, no momento que eu procurei um de vocês, como é que isso vai ser tratado? Vou tomar Tilenol? Ou como é que a coisa vai, então? Vamos...
Bom, acho que é bem importante. Então, olha só, a gente já falou que dor crônica envolve não só, né, a dor em si, a parte da causa da dor, mas também todos esses aspectos emocionais, de movimento, de sono, né? Então, a primeira coisa é ressaltar que o tratamento não é fácil justamente porque a gente vai precisar abordar tudo isso. É diferente da dor aguda, que o paciente vai lá, toma um remédio e tá tudo certo, né? Bateu lá o dedinho, fez uma fratura, tomou remédio, tudo certo. A dor crônica, como já tem toda essa adaptação do nosso corpo, ela tende a não ser tão simples assim, né? Não é só um remédio e vai passar. E muitas vezes os familiares e as pessoas que têm dor crônica não entendem isso. Poxa, mas eu já tô há anos com essa dor, já fui em vários profissionais, já tomei vários remédios e não alivia completamente minha dor. É porque não é só o remédio para dor, é todo o entorno que a gente tem que trabalhar. Muitas vezes mexendo até nessas questões que a Bárbara trouxe, né, de sociais, de satisfação dentro da família, de satisfação com o emprego, por exemplo. Tudo isso a gente tem que abordar para que a gente consiga ter um melhor resultado nessa questão de dor crônica, né? Do ponto de vista da reumatologia, quando o paciente me procura, a primeira coisa que eu procuro estabelecer é definir qual é a causa da dor, se tem alguma causa envolvida, certo? Então, como eu falei, a gente tem várias doenças que geram dor crônica, né? Então, o que está acontecendo ali? Qual é a doença? Essa paciente tem fibromialgia, que é uma causa de dor crônica, né? Ou essa paciente tem uma espondiloartrite, um reumatismo que está cometendo a coluna dela e que essa coluna inflamada está gerando essa dor crônica no corpo todo. Ou essa paciente tem um lúpus, por exemplo, que não está sendo tratado. Então, eu acho que esse é o grande pulo, assim, da reumatologia. Na verdade, tem outras especialidades que cuidam de dor crônica, né, dentro da medicina, e inclusive tem a especialidade dentro da medicina de dor crônica, a gente tem excelentes colegas que trabalham com isso. Mas o papel do reumatologista ali, principal, é a gente definir qual é a causa da dor, porque grande parte das dores crônicas, a causa é reumatológica. Então, a gente vai atrás da causa. Bom, descobrimos a causa, vamos tratar a causa. Mas não basta só tratar a causa, né? Eu tenho uma artrite reumatoide, vou tratar com o melhor remédio, vou tirar a inflamação, vou tirar a dor ali. Mas quando esse paciente já desenvolveu uma dor crônica, porque já vinha muito tempo com a dor sem tratamento, sem diagnóstico, eu vou precisar não só tratar a artrite reumatoide, eu vou precisar tratar a dor crônica. E aí é que é a mágica que acontece, né? Porque muitas vezes os pacientes falam assim, mas eu tenho esse diagnóstico de artrite, de tendinite, de desgaste na coluna há tanto tempo, eu tô tratando isso, mas eu não melhoro. O que tá acontecendo? Muitas vezes tu tem uma dor crônica associada e a dor crônica tem que ser tratada. E aí, quando a gente fala em tratamento de dor crônica, daí eu vou chamar a Bárbara para me ajudar, eu vou chamar, né, às vezes o colega, o psiquiatra, pra gente mexer um pouquinho na questão de ansiedade, depressão e sono, né? Eu vou chamar o educador físico também para nos ajudar. Então, todo esse entorno a gente vai ter que melhorar para que o paciente possa realmente, né, ter uma qualidade de vida, né, da dor. E uma outra questão que eu acho que é importante é expectativa, né, Bárbara? A gente regular expectativas, né? Um paciente que tem uma dor crônica, a gente não pode achar que existe solução mágica. Então, infelizmente, a gente, na era que a gente tá, né, e é por isso que é tão importante esses espaços pra gente falar sobre isso. O paciente que tem dor crônica, ele é uma presa fácil, infelizmente, para pessoas que querem vender coisas milagrosas. Porque a pessoa que tem dor crônica, ela já sofreu muito. E se tem uma pessoa que diz assim, olha, se colocar um prego embaixo da cama, é que nem criança quando não dorme, que a mãe diz assim, coloca um copo, não sei o que, vai lá e faz, entendeu? A pessoa faz o que for necessário para aliviar a dor. E aí não existe solução mágica. A gente precisa entender que o caminho é difícil e eu costumo dizer para os pacientes, o nosso caminho é como subir um monte Everest. A gente vai a cada consulta subindo rumo a uma vida onde a dor deixa de ser o centro do paciente e ele vira uma coisa mais manejável na vida dele, né? A dor não impede ele de ter a família dele, não impede dele ter os prazeres dele, né, os hobbies dele, a vida dele, né? A dor, eu digo para os pacientes, eu acho que eu amo muito falar sobre isso, então dá pra ver que eu me empolgo. Mas assim, porque é lindo tu ver quando tu tira a dor de um paciente. Quando o paciente tem dor crônica, ele vive aquela dor. Ele não consegue sentir mais prazer em nada. A dor vira o centro dele, ele vira a dor.
Quando ele vem na outra consulta, ele tá melhor. O jeito que ele entra na minha sala, ele já parece outra pessoa. Tipo assim, sabe? Teve uma vez uma secretária minha em Porto Alegre, ainda que ela me olhou e falou assim, o que aconteceu com a fulana? Ela tá sem dor. Ela tá sem dor, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. A gente estabelecer que a gente não vai ter nada mágico, que a gente vai indo em direção a esse caminho. E que a gente precisa muito de outros profissionais, além do médico, pra manejar isso, né? E aí a Bárbara pode trazer toda essa parte multidisciplinar com mais propriedade, assim. Quando tu fala de expectativa, é muito importante, porque essa pessoa, ela vem com a expectativa de zerar a dor, né? E nós precisamos... De tirar com a mão, né? Nós precisamos alinhar objetivos e metas alcançáveis, né? Para que ninguém saia frustrado. E hoje a gente considera, até nos novos artigos, hoje em dia, que tem mostrado que 2 pontos percentuais de melhora da dor já é um valor significativo para quem tem dor crônica, né? Então, na minha prática clínica, eu utilizo muito metas alcançáveis no sentido de vamos listar coisas que tu sente falta de fazer, para que essa pessoa reflita a respeito do que ela sente falta. Se ela não tivesse dor, o que ela gostaria de fazer? Por que ela está vivendo hoje em dia? Ela está vivendo em função da dor? Ela é uma vida que se permeia na dor. Então, a gente tira um pouquinho o foco da dor e a gente coloca o foco na capacidade, né? Quais são os movimentos que tu gostaria? Gostaria muito de pegar meu neto no colo. E aí a gente vai medir qual que é essa capacidade para ela fazer isso. Por que ela não está conseguindo fazer? Porque a dor dela é 10 quando ela tenta pegar o neto no colo. E o meu tratamento vai ser alinhado nessas expectativas, com os objetivos dela. O que acontece muito no consultório? As pessoas dizerem assim, agora eu já consigo pegar meu neto no colo. Mas a minha dor de 9 foi para 7. Então, ou seja, tu melhorou a tua capacidade funcional, tu já está conseguindo atingir coisas que tu não conseguia atingir antes e fazer essa pessoa dar valor para essas pequenas, entre aspas, Sim. metas que foram alcançadas, porque muitas vezes elas têm essa expectativa de zerar a dor e na dor crônica, zerar a dor é uma coisa muito difícil, tu zerar a dor, porque são anos de plasticidade cerebral em função desse sistema desregulado que fica mandando essa resposta de dor nessa pessoa, né? E aí, isso é importante porque, assim, trate bem a sua dor aguda, né? Trate bem a sua dor de hoje, porque aquela dor que tu sente, talvez alguém tá nos escutando e pense assim, não, eu não tenho dor crônica ainda, mas eu tenho muito seguido uma dor na minha cervical, eu tenho muito seguido, né, uma dor na minha lombar, né? Essa dor aguda, se ela não for bem tratada, ela tem um potencial para virar dor crônica, né? E trazer tudo isso que a gente tá falando. Então, é muito importante a gente valorizar as nossas dores e buscar atendimento o quanto antes, mesmo se você não tem, né, a dor crônica, tem uma dor mais aguda, porque isso sim pode gerar tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Então, mesmo que se eu tiver uma artrite reumatoide, uma dessas doenças imunológicas, autoimunes, mesmo que eu fizer um tratamento com essas drogas hoje, que são cada vez mais caras, e responder e ficar bem, eu posso continuar tendo dor? Pode. Então, essa a questão, assim, quando o paciente me procura, além de fazer o diagnóstico, a gente tem que entender por que ele tá tendo dor naquele momento, né? E não é infrequente a gente ter um paciente que tem já um diagnóstico feito, tá tratando com os imunobiológicos, com drogas maravilhosas e tal, e ainda assim ele tem dor. E aí a gente vai se perguntar, né? Ele tem esses componentes, essas características de dor crônica e muitas vezes a resposta é sim. E aí a gente tem que tratar essa dor crônica também, né? Então é bem importante, uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter duas coisas juntas acontecendo ali e que a gente tenha que tratar diferente. E o paciente, às vezes, ele mesmo me diz, doutora, antes eu tinha dor, eu tomava o anti-inflamatório, eu ficava bem. Hoje o anti-inflamatório não tira mais minha dor. O que tá acontecendo? É porque essa dor, ela é diferente, né? Ela é uma dor crônica que vem não só do processo inflamatório ali, mas de toda uma modificação na tua parte neurosensorial, na parte de cérebro, nervos periféricos, né? Que tá gerando essa dor e perpetuando essa dor, né? Então, isso é bem importante. E às vezes essa perpetuação se dá, inclusive, por condições musculares, para proteger
o teu corpo, né? Então, esses músculos, eles entram uma cocontração que a gente chama, que é onde toda aquela região fica contraída, contraturada ao longo do tempo, onde essa pessoa começa a ter uma rigidez para se movimentar, ela já não se movimenta de uma forma adequada, né? E essas cocontrações perpetuam a dor, fazendo com que aquela região fique mais rígida, mais difícil de movimentar, e assim, biomecanicamente falando, essa pessoa fica desfavorável. Ela já não se movimenta da forma com a qual ela naturalmente se movimentaria. E aí uma coisa que surge para proteger a área acaba perpetuando a dor e sendo um tiro no pé, digamos assim, né? E a gente tem que trabalhar muito isso, né? A gente chama de cinesiofobia. Os pacientes, eles têm medo do movimento, medo de movimentar aquela área que tá doendo, acabam contraturando mais, ficando mais endurecidos e dificultando muito. Então a fisioterapia nos acrescenta muito nesse sentido, porque né, a Bárbara pode falar com mais propriedade, avaliar quais são os outros músculos que estão sendo afetados por aquela área que tem problema ali e evitar de que forma a gente pode estimular esse paciente a voltar aos poucos a, né, perder esse medo e a soltar essas estruturas que estão presas, que estão tensionadas, né, para que o paciente consiga mobilizar melhor a área, né? E no momento que a gente está vivendo agora com inteligência artificial e todas essas informações, nós somos muito bombardeados por informações que não têm evidência de que de fato melhoram. Por exemplo, durante muito tempo se acreditou que se tu contraísse o core, né, a musculatura do abdômen para fazer certos exercícios, tu estaria protegendo a tua coluna lombar de lesões. Hoje em dia a gente sabe que existem mais evidências mostrando que se tu fizer o contrário, tu protege mais. Ou seja, movimentos relaxados e mais naturais têm um fator de proteção para a coluna, principalmente, muito maior do que contrair e fazer o exercício de forma contraída. Eu gosto muito de dar o exemplo que é tu segurar a tua mão firme e tentar girar. Tu vai ter uma sensação. Aí agora tu solta a mão e faz um movimento com a mão. O que é mais agradável? O movimento relaxado, o movimento que tu não tá tão preocupada assim em fazer ele perfeito. Nós não fazemos movimentos perfeitos no nosso dia a dia, biomecanicamente perfeito. Uma coisa é tu ir para academia, fazer, né, os teus exercícios de uma forma com que o teu músculo seja ocupado de uma forma mais biomecânica, mais corretamente biomecanicamente falando. Outra coisa é ele ser natural. Então, algumas pessoas dizem, eu me abaixei de uma maneira errada. Não existe se abaixar de maneira errada. Se existe a maneira com que o teu corpo aprendeu durante o teu processo de desenvolvimento. E em algum momento, ele parou de se movimentar dessa maneira. E por que ele parou e como que a gente pode retomar isso? É um desafio dentro da fisioterapia, que é justamente que a gente entra, né, com ferramentas de analgesia para melhorar de dor, quebra de expectativa, mostrando que essa pessoa ela pode se movimentar de uma maneira mais natural, sem sentir dor. Então, é um processo que leva um tempo a ser conseguido, mas que existe como a gente chegar lá, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O uso de gabapentina e de outros antidepressivos vai na ideia de mudar a percepção da dor. Exato. Quando a gente entende que a dor crônica ela envolve esses neurotransmissores relacionados à ansiedade e depressão, a gente consegue entender por que o tratamento envolve os chamados antidepressivos. E isso eu gosto de explicar muito para os pacientes, porque é uma coisa que gera muita confusão, né? Eu fui por causa de uma dor e ganhei um antidepressivo. A minha médica acha que eu tô louca, que eu tô inventando essa dor. Não, é que o que acontece? Existe alguns neurotransmissores, e aí eu vou dar o exemplo clássico, assim, né? Serotonina, noradrenalina, são neurotransmissores relacionados ao prazer, ao relaxamento no cérebro. O paciente que tem dor crônica, ele tem diminuição da serotonina e da noradrenalina no cérebro, e isso acaba fazendo com que a dor perpetue mais, porque a serotonina, ela também regula esse sistema de dor para baixo.
Então, de certa forma, toda vez que eu aumento serotonina, que eu aumento noradrenalina no cérebro, eu vou fazer com que esse paciente tenha menos dor. Não só tenha menos dor, como tenha mais substâncias de prazer, né? Tenha mais prazer, felicidade, enfim, todas essas coisas relacionadas ao uso dessas medicações. Então, mesmo pacientes que não tenham nada de depressão e ansiedade, porque 30% dos pacientes com dor crônica, eles podem não ter nenhum aspecto psicológico envolvido, mesmo que indiretamente, tá? E aí, nesses pacientes, mesmo neles, eles têm benefício com esses antidepressivos, porque eu não tô usando para depressão, né? Eu tô usando para dor dele, porque quando eu aumento a serotonina, né, eu diminuo a sensação de dor no corpo todo e aumento substâncias de prazer e felicidade. Da mesma forma, eu sempre falo para o paciente que tem dor crônica que ele precisa estimular o que dá prazer para ele, porque tudo que ele fizer e der prazer para ele vai aumentar, né, essas substâncias de prazer no cérebro, e isso também vai controlar a dor. E o que a gente vê muitas vezes é que tu chega na frente do paciente e tu pergunta assim, ó, o que tu gosta de fazer? Ele já não sabe mais. O que tu faz atualmente que te gera prazer? Não sei. E aí, às vezes, cabe até a nós, né, que lidamos com a dor, sentar e estabelecer metas, assim, né? Às vezes eu falo para meus pacientes, olha, então a gente vai fazer uma coisa, na próxima consulta, tu vai pensar alguma coisa que tu fazia, que tu gostava, ou vai pensar uma coisa, assim, que tu nunca fez, mas que tu quer começar a fazer, né? E a gente vai colocar isso como meta, né? Assim como tu tem que tomar teu remedinho pra próxima consulta e me dizer como é que tu tá, eu quero que tu me traga uma atividade nova que tu desenvolveu. Só não vale dizer que gosta de futebol, mas é colorado. Às vezes a gente tem desses problemas, né? Eu não vou falar nada porque eu sou colorada. Mas da mesma forma, realmente isso é muito individual, né? Porque, que nem quando a gente fala para os pacientes, precisa fazer exercício físico, né, na dor crônica, porque o exercício físico também libera essas substâncias de prazer no cérebro e promove esse relaxamento que a Bárbara estava falando. Mas não adianta nada eu pedir para um paciente que tem fobia de água, ele tem medo de água, e fazer uma hidroginástica. Porque hidroginástica é o melhor exercício para quem tem artrose do joelho, mas ele tem medo da água. Se ele tem medo de água, ele vai ficar mais tenso, ele não vai relaxar, e essas substâncias de prazer, o que vai acontecer? Então, entender que tudo que gera prazer no cérebro do paciente tem que ser estimulado, nos ajuda até a entender, a escolher o melhor exercício físico para ele. Né? Então, realmente, a gente tem uma série de remédios que podem ser usados na dor crônica. Alguns deles são da classe dos antidepressivos, né? Como, por exemplo, a duloxetina, que a gente usa bastante. Existem remédios relacionados à parte mais, os gabapentinoides, que a gente chama, que é a gabapentina e a pregabalina, que eles são utilizados mais para diminuir a sensibilidade periférica, então eles agem muito mais em nervos periféricos do que em sistema nervoso central, embora hajam também, né? Então existem várias classes de remédios que a gente pode utilizar nesse paciente com dor crônica, mas nunca vai ser 100% efetivo se a gente não juntar com todo o resto, né? Eu digo para os pacientes que, basicamente, assim, eu encaro o tratamento de dor crônica, e aí eu vou falar uma analogia que eu sempre falo para meus pacientes com fibromialgia, porque, assim, a fibromialgia é o protótipo da dor crônica, né? O que é fibromialgia? Dá uma definição de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que ela acontece por uma desregulação no cérebro, né? E por quando essa neuroplasticidade está alterada. Então, o paciente que tem fibromialgia, ele tem já exatamente isso que a gente falou. Um aumento das substâncias de dor no cérebro e diminuição das substâncias de prazer e felicidade. Mas ele tem um processo local? Não, ele não tem. Aí é que tá. Tudo começou aqui. É uma distorção de leitura. Exatamente. Quando a gente tem, por exemplo, assim, a partir do momento que eu toquei meu braço, tá? Eu toquei meu braço, esse estímulo do toque, ele vai até o corno posterior da medula, a parte da medula, e ele sobe até o cérebro nessa área frontotemporal para ser interpretado. Então, quando ele faz esse caminho, lá na medula, essa percepção de dor já é, digamos que controlada, modulada para sentir menos, porque isso é uma questão evolutiva, né? A gente não poderia ter dor muito facilmente. Nossos, né, ancestrais viviam nas cavernas, pisavam no prego, andavam de pé descalço e tava tudo certo, né? Então, assim,
o nosso corpo acabou criando mecanismos onde a sensação de dor, quando a gente recebe ela no cérebro, ao longo desse caminho, ela vai sendo diminuída, para quando ela chegar na percepção do cérebro, ela ser interpretada no tamanho pequeno, né, um tamanho menor. Então, quando eu recebo, por exemplo, alguém me tocou, eu encostei no meu braço, essa sensação, ela vai pro corno posterior da medula, ela é diminuída lá, e quando ela chega no cérebro, ela também é interpretada de uma forma para tentar diminuir essa dor, certo? E aí eu não vou perceber como dor, eu percebo, o cérebro interpreta. Eu toquei, eu fui tocada, alguém tocou em mim. O que acontece é que os pacientes com fibromialgia, eles têm uma distorção dessa percepção. É como se fosse aquelas televisões antigas onde o volume era de girar. E aí eu digo, o volume está no máximo da dor. Então, quando ele recebe esse toque, ele não tem essa sensação de diminuição da medula, né? Tem uma desregulação ali na região do corno posterior da medula. Quando ele chega no cérebro, ele acessa todas as sobrecargas que a gente falou de traumas, né? De dores, enfim. E isso também aumenta mais. E isso leva à percepção do paciente não de toque, de dor. Então é real. O toque para um paciente com fibromialgia vira dor, o frio vira dor, o estresse vira dor, o som incomoda e vira dor, a luz muito forte pode virar dor, porque tudo que ele recebe, Entendi. ele interpreta como sendo dor. Isso é fibromialgia. Por definição, para a gente dizer que um paciente tem fibromialgia, ele tem que ter dor por pelo menos 3 meses, e agora a gente entende por quê, porque é a definição de dor crônica, pelo menos 3 meses, no lado direito e esquerdo do corpo, em cima e abaixo da cintura. Então, a dor tem que ser, como a gente diz, difusa. Ela tem que, não pode ser assim, eu tenho dor há 3 meses só no ombro, entende? Ela tem que ser no corpo todo. Psicoterapia não ajuda nisso? Muito. Então, quando a gente fala, assim, no tratamento, e aí, voltando do gancho que eu estava falando, né, dos pacientes, que eu falo essa analogia para os pacientes com fibromialgia, mas qualquer paciente com dor crônica, ela serve. Eu digo que o tratamento é como se fosse um banquinho. Esse banquinho, ele tem 4 pezinhos. Se não tem um pezinho no banco, o que acontece com o banquinho? Ele cai. Então, a gente precisa dos 4 pilares no tratamento. Medicamento é um dos pilares, tá? Que ainda nem é o mais importante. A parte do sono é um outro pezinho que a gente trabalha, porque isso já é cientificamente comprovado, a gente tem estudos que já comprovaram isso, os pacientes que dormem pior têm mais dor. Então, a gente precisa tratar bem o sono do paciente para que ele melhore da dor. Então, o sono é uma coisa que a gente tem que abordar nesse tratamento. O terceiro pezinho é a parte do exercício físico, então, né, a reabilitação toda, que é isso que a gente estava falando de perder o medo de movimento, movimentar, exercícios de relaxamento, reforço muscular quando é adequado. E o último pezinho, que é muito importante, deixei por último, mas não é menos importante, é essa parte psicológica, tá? Porque entendendo isso tudo que a gente falou aqui, a gente começa a entender por que quando a pessoa tá mais triste, mais ansiosa, mais irritada, ela sente mais dor. E quando ela tiver mais dor, ela vai ficar mais triste, ansiosa, irritada. Então, se a gente não trabalhar isso, a gente não consegue aliviar a dor. E aí eu falo isso frequente para os pacientes, a gente não tem como mudar o mundo. A gente não tem como mudar as pessoas e muitas vezes a gente vai ter situações que a gente vai encarar e que a gente não gostaria que fossem bem assim. Mas o que a gente pode mudar? A forma com que a gente enxerga. E a terapia tem esse poder de fazer com que a gente consiga enxergar as situações de uma outra forma, trabalhar isso na gente para que isso não vire dor. A partir do momento que tu consegue lidar mais com esses desafios que vão acontecendo no dia a dia, né? Que muitas vezes são até o próprio preconceito da dor, ou aquilo que o paciente não consegue fazer. Os pacientes não conseguem mais lavar uma louça, ele se sente inútil, ele fica mais triste, ele sente mais dor. E aí, até isso a gente consegue trabalhar na terapia. Como é que tu pode lidar com essas adaptações, com essas limitações que a dor crônica te trouxe para que isso não gere mais dor? Então, com certeza, a parte da terapia, né? A gente tem vários tipos de abordagem dentro da psicologia, né? A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das que tem mais evidências, né? No sentido de alívio de dor crônica, mas eu digo para os pacientes, terapia, acompanhamento com um psicólogo, sempre ajuda muito no paciente que tem dor crônica e é um dos pilares do tratamento. Terapia de aceitação também, né? Tem boas evidências, porque é justamente isso, é tu tentar perceber o que acontece ao teu redor, não se responsabilizar por isso e aceitar
como as coisas estão colocadas ali, né? E eu acho que de todos esses pilares que tu falaste, na minha opinião, o sono é o mais difícil de a gente modular, né? Porque é um importante modulador da dor, o sono, e ele independe muito do que tu faça no teu dia a dia para melhorar, além da higiene do sono e o exercício, né? O exercício tu pode até não gostar, mas tu faz. E tem um grande mito das pessoas acharem que o exercício, tu tem que colocar uma roupa fitness e ir pra rua correr. Não, tu pode fazer um exercício em casa, de simples gestuais simples, né? E às vezes as pessoas me dizem assim, mas como é que eu vou me movimentar se eu sinto dor? Tá, mas tu tá sentindo dor em todos os segmentos o tempo todo? Não, provavelmente tem algum segmento aí que tá bom, que a gente pode mexer, né? Então, a gente aproveita as estruturas que estão em condições mais adequadas e a gente pensa nelas no sentido de praticar uma atividade física que comece a movimentar esse corpo no sentido de aumentar a sobrecarga, aumentar o ritmo, para que sim, esse exercício físico também ajude muito a melhorar a qualidade do sono, porque a gente, hoje em dia, tem vários estudos mostrando que o exercício, além dos benefícios dele para o corpo, ele é um importante modulador do sono. Então, a gente não sabe o que é melhor, se o sono melhora o exercício físico e a performance, ou se o exercício melhora o sono e por isso melhora a performance, né? Então, o sono, para mim, é o mais desafiador e o exercício quebra de crenças em relação ao que movimentar e o que, né? De que forma movimentar os segmentos, porque tu não precisa sair correndo, fazer uma maratona para ser um praticante de atividade física. Isso é uma coisa que acontece muito no consultório. Como é que eu vou fazer exercício físico, que é um dos pilares dos tratamentos, se quando eu tenho exercício físico eu sinto mais dor, né? Como começar o exercício físico? E aí eu sempre digo para os pacientes, o segredo é a gente começar pouco tempo e evoluir devagar. Eu prefiro que o paciente faça menos tempo de exercício e mais seguido do que ele fazer 1 hora de caminhada e no outro dia ele não conseguir caminhar. Então, a gente vai fazendo um programa específico, né? E a Bárbara é ótima em criar isso, né? Formas de fazer isso, mas sempre tendo em mente, vamos começar com pouco tempo, com pouca carga, pouca repetição, vamos aumentando progressivamente, devagarzinho, a gente vai conseguindo chegar lá. Então, a constância é muito importante nessa questão do exercício físico, até porque o exercício também, assim como o remédio, a gente, de novo, né, o que tu espera dessa intervenção, né, o que tu espera de resultado. O exercício físico, ele precisa de tempo para poder fazer o efeito dele, né? Em média, uns 3 meses para a gente poder começar a ver benefícios desses que a gente está falando todo no exercício físico. Então, o paciente não deve esperar que ele vai caminhar ali e na primeira semana ele vai ter alívio da dor. Pelo contrário, eu vou te ser bem sincera, na primeira semana vai piorar. Porque tu vai estar forçando, vai estar movimentando coisas que tu não movimentava antes. E aí entra a minha parte de ajudar nesse processo da Bárbara, que é, muitas vezes, a gente otimiza a analgesia. O que isso quer dizer? Eu ajusto e dou mais remédios para dor para o paciente, né, analgésico simples, para ele conseguir fazer o exercício. Esse é o pulo do gato. E aí, depois que ele consegue fazer exercício, eu tenho pacientes que conseguem, né, diminuir o remédio e até tirar, né? Eu tenho pacientes com fibromialgia que não precisam usar remédios o tempo todo, que conseguem lidar com a dor só com essas mudanças outras sem a terapia medicamentosa. Mas isso, de novo, é um processo e cada paciente é de um jeito, depende muito, como a Bárbara falou, do tempo que ele foi exposto à dor, do quanto esse cérebro, quanto esse corpo tá já modificado por essa dor crônica, né? Tu querias dizer mais alguma coisa? Se pudesse dar uma mensagem, uma coisa curta, assim, só para... Sim, eu queria finalizar dizendo que ter dor não é normal. Procure ajuda, procure, né, um profissional que te entenda. Mas eu já bati em várias portas, não desista. Existem profissionais que estão aí para te acolher, para ir atrás contigo dessa resposta. E também você não é a sua dor, né? Que eu acho que é uma frase que eu gosto bastante do Carpenejar, né? Que a dor não define, né, o paciente. Então, apesar de tudo, né? Siga em frente, tenha fé que a gente consegue, mesmo com dor crônica, superar isso e ter de volta a vida que a gente quer. Eu quero dizer que a dor não é psicológica, como muitos ainda ouvem por aí, né? Toda dor, ela é real, ela deve ser respeitada como tal. E
E quem sente dor deve procurar profissionais qualificados para isso, para evitar com que essa dor seja mal manipulada ou subdiagnosticada. E assim a gente vai conseguir viver de uma melhor maneira com a dor e saber que toda dor tem tratamento. Pessoal, estamos aqui com a doutora Bruna Porto e a fisioterapeuta Bárbara Moreira, encerrando o assunto sobre dor, mas que a gente viu que não encerrou, vai precisar mais um tempo mais adiante. E se você gostou, curta e compartilhe.